enquanto equipa do Madeira Viva, receber aqui no estúdio, mais uma vez, dois grandes chefes. Desta feita, o Carlos Gonçalves, chefe executivo do Grupo Savoy, e também Miguel Bertolo, chefe de sushi, mas um dos nomes incontornáveis do sushi mundial, ou não fosse ele vice-campeão mundial, portanto, de comida japonesa. Já vamos explicar isto. Quer dizer, hoje temos mesmo o Cristiano Ronaldo da comida japonesa aqui no estúdio. Parabéns, é uma honra recebê-los. Muito obrigada por terem vindo aqui ao programa. Ora, isto tudo porque, vou começar por si, chefe Carlos, a sua unidade hoteleira decidiu fazer, e muito bem, parabéns, é uma belíssima iniciativa, fazer uma experiência de comida japonesa aqui com o suprassumo da comida japonesa em Portugal e no mundo. Algo que, pelos vistos, correu muito bem, porque apesar de serem dois jantares, já estão esgotados. Sim, já estão esgotados. Ontem esgotámos. Portanto, estamos agora a pensar em fazer o terceiro jantar no domingo, mas pelo que eu percebi, os números também já estão a esgotar. Portanto, a ideia de fazer este jantar japonês, portanto, eu já conheço o Miguel, portanto, já temos muita coisa em comum, já o conhecia. Portanto, a semana passada nós tivemos o projeto Alugado. Portanto, sim, que vieram aqui apresentar também ao programa. Com as espécies, portanto, as espécies menos capturadas e valorizar o pescado. E esta semana damos continuidade ao nosso projeto Alugado, trazendo cá, portanto, o Miguel a confeccionar de forma muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexa, pratos, portanto, da cultura japonesa. Os jantares vão decorrer no Savoy Palace, na sala Jacarandá, portanto, sexta e sábado, e a partida também será no domingo. Neste momento, portanto, para quem estava em casa desolado porque não tinha a oportunidade de provar estas iguarias do chefe Miguel Bertolo, abriram inscrições. Portanto, nós estamos... Só para domingo, vejam lá, para essa. Nós tínhamos uma lista de espera, portanto já havia clientes em lista de espera e nós, portanto, aqui o Miguel também e fez muito bem. Portanto, o Miguel nisso é espetacular, portanto está aqui connosco e está aqui para nos ajudar e portanto, também tem bastante interesse em passar conhecimento e em passar cultura, portanto, e estamos juntos neste projeto. Oh Miguel, mas vem cá só, boa noite também para si, vem cá só fazer estes jantares ou vem também fazer formação aqui aos colegas do grupo? Boa noite, antes de mais. Sim, no princípio ainda se falou uma possível formação, nós estamos a aproveitar também o próprio evento e fazer toda a preparação envolvida no evento para dar alguma formação, sempre possível. Mas no início pensou-se até aqui numa formação mais detalhada, mas quem sabe no futuro que muito bem, não há tempo, desta vez não há tempo, quem sabe para a próxima. Olha, eu tive o privilégio de ter aqui a vossa carta, não é? É um jantar japonês que tem, portanto, todas estas iguarias e que eu vou pedir que me vão explicando isto o que é. Chawan Mushi Lapas. O que é? Mushi? Sim. Antes de mais, eu só queria acrescentar aqui 2 ou 3 pontos. Aqui a seleção que nós estivemos a trabalhar foi para tentar mostrar um pouco da cozinha japonesa no geral, não focar tanto no sushi como o lado que é o lado mais conhecido dentro da cozinha japonesa, abranger um pouco mais, alargar mais os horizontes dentro da cozinha japonesa. Então fizemos uma seleção de pratos. O primeiro, que é o chawanmushi, é um pudim salgado que não é tão comum na nossa cozinha. E é cozido a vapor, portanto é cozido num caldo e depois levam frutos do mar que acabam por dar a intensidade toda do sabor do Mas com prato. as nossas lapas madeirenses, não é? Com as nossas lapas madeirenses. Portanto, há aqui também, digamos, um pouco de fusão, não é? Sim e não, porque a cozinha japonesa o que defende muito é trabalhar a sazonalidade dos produtos e defender a natureza no termo da gastronomia. A verdade é que nós muitas vezes trabalhamos o sushi ou trabalhamos no sushi a tentar cruzar produtos japoneses com outros elementos portugueses ou ocidentais. Aqui, o que a cozinha japonesa defende na realidade é essa frescura, essa sazonalidade. E nós o que estamos a fazer é pegar nos produtos ou nos nossos elementos e aplicar nas receitas japonesas e nas técnicas japonesas. Chefe Miguel, algum destes pratos que aqui estão no menu para estas noites gastronómicas corresponde a algum que vá confeccionar hoje aqui no programa? Sim. O que é que vai confeccionar aqui hoje? Isto, na realidade, é um tipo de corte de sashimi. No prato vai aparecer como New Style Sashimi. New Style Sashimi? New Style Sashimi, hoje em dia é um tipo de prato ou de cortes que são utilizados no nosso mercado ocidental. Na realidade é um sashimi, mas é um sashimi aromatizado, que leva molhos, leva temperos, leva outros elementos.
O que é que nós quisemos fazer aqui? Portanto, foi pegar num peixe nosso, que é o charteiro, vamos o fatiar muito fininho, que é esta técnica do Suzukuri, que não está aí escrito, mas é um carpaccio de peixe, e que depois vai levar 2 molhos. Um dos molhos é aromatizado é um ponzo que é feito com molho de soja e depois tangerina e alguns outros cítricos. Portanto, é uma soja cítrica na realidade, mas trabalhamos citrinos nozes. Depois vamos usar um azeite de trufa e uns rebentos. Portanto, praticamente é um sashimi que é aromatizado com estes 2 molhos e com os rebentos. Sashimi. Há quem não domine esta linguagem da comida japonesa. Sashimi, no fundo, corrija-me se assim não for, o peixe muito laminado, não é? Sim. Portanto, as fatias de peixe, independentemente da sua espessura. Sim, exato. Pronto. Nigiri Nigiri. é o quê? O nigiri, na realidade, é um desses cortes, mas prensado na mão com um bocado de arroz. Exato. Portanto, aqueles que são assim, tipo uma meia-lua com o Exatamente. peixe por cima. E o sushi é o que é, portanto, enrolado... Sushi, na realidade, su significa vinagre de arroz e shi significa arroz, ou seja, sushi significa arroz avinagrado. Isto vem de uma técnica muito antiga do Sudeste Asiático, que eles conservavam o peixe em arroz azedo. Portanto, esse ambiente azedo do arroz fermentado é que acabava por conservar. No fundo, era a mesma técnica que nós utilizávamos, por exemplo, com o sal, para salgar o bacalhau para fora. As carnes, não é? Exatamente. E os peixes também. Muito bem, vamos então meter mãos à obra, enquanto vocês vão falando também. Tal como dizia o chefe Carlos, já se conhecem há algum tempo. Aliás, não fossem estes meninos, portanto, já nomes bem conhecidos das Olimpíadas portuguesas, não é verdade? Como é que tudo isso acontece? Porque é algo que relativamente poucas pessoas conhecem, não é? Este grande trabalho que vocês têm nas competições olímpicas de gastronomia. Sim, há pouco estávamos a falar, nós temos várias coisas em comum, uma delas é, portanto, pertencemos à Associação de Cozinheiros Profissionais de Portugal. Eu nesta fase, o último ano, tenho estado um pouco ausente, porque tive o projeto, portanto, Subway Palace, à abertura, mas já faço parte da equipa olímpica desde 2003. E, portanto, andei sempre em competições mundiais e portanto, é uma vida... Estávamos há pouco a falar das nossas competências e, portanto, daquilo que é os nossos desafios nas competições. O Miguel faz parte da associação também, mas, portanto, competiu numa coisa muito mais específica, num campeonato muito mais específico, portanto, japonês. Eu competi portanto, umas categorias diferentes, portanto, na parte de cozinha e parte de pastelaria. Aliás, fui há alguns anos o pasteleiro, portanto, o chefe pasteleiro da equipa olímpica. E pronto, temos esta parte em comum também ao lado da competição, que também usamos muito as nossas férias, as nossas folgas para treinar. Portanto, enquanto outros países investem muito na formação dos seus cozinheiros, não é? Dos seus chefes, aqui em Portugal, ou não fosse Portugal, temos não ter é? força. Vocês é que têm que Temos investir na vossa própria formação, não é? Sim, temos alguns patrocínios, obviamente temos patrocínios, mas temos que apostar muito também do nosso tempo para conseguir. Há outros países que recebem ordenados, portanto, o ordenado para estar a competir, porque têm outros apoios, mas há pouco falávamos, e eu dizia, o Miguel ser o vice-campeão portanto, com as limitações que temos, significa que é preciso muita força de vontade e nós, portanto, conseguimos, com muita vontade, conseguimos chegar longe. Miguel, como é que se sentiu quando um português chega ao Japão e se sagra campeão mundial e depois, como se não bastasse uma vez, vai à segunda e é bicampeão mundial de comida japonesa? Na realidade foi uma vez. Foi uma vez que lá tive. A sensação é ótima, é um momento que eu vou recordar com carinho, porque realmente está do outro lado do mundo. Eu não fui com umas expectativas muito altas sobre a competição, mas realmente o resultado final de estar acima das nossas expectativas é ótimo e eu, quando estava a competir, fiquei com a consciência do nível de dificuldade que era e pronto, e foi um momento que vou recordar sem dúvida. Eu vi o seu vídeo de fio a pavio, como se costuma dizer, e vi-o super concentrado. Não cheguei a ver, ao seu lado tinham também outros concorrentes, não sei se você foi muito mais rápido do que eles, mas de facto o seu prato ficou logo composto. Sim. E foi o primeiro a levantar a mão.
Hã? Já viu que eu vi tudo? Faço o meu trabalho de casa. A questão em relação à competição no Japão, portanto, algumas, com certeza, todas as cozinhas têm a sua particularidade. A cozinha japonesa é uma cozinha que define também muito a cultura japonesa. Portanto, o ponto da higiene, o ponto do corte, o desperdício do produto que estamos a utilizar, tudo isso é contabilizado. Ou seja, temos júris, tanto na parte traseira como na parte da frente. E, obviamente, que esses pormenores são todos importantes. O tempo é um grande desafio, temos que cumprir os tempos, não é? Se ultrapassarmos o tempo, somos penalizados, mas tem que haver aqui um equilíbrio entre as técnicas e o tempo, porque a velocidade também é sempre inimiga da perfeição, como se costuma dizer. Mas... Muito bem. Explique-me algo que é visível aos meus olhos. Isso é uma faca especial para ter esse corte tão subtil, tão fininho, ou é uma faca dita normal, de corte normal? Isto é uma faca de um gume, portanto só tem um gume de um dos lados. É uma faca japonesa, que são inspiradas nas katanas japonesas, e tem um corte. Portanto, o diretor da faca é este gume, portanto, esta inclinação. Ou seja, se nós deixarmos cair esta faca vai inclinar para um dos lados. Okay. Portanto, se for uma faca esquernina, tem o gume deste lado, se for uma faca de destro, tem o gume do lado direito. E a questão em relação a estas facas é que dá um corte muito mais preciso, conseguimos fazer curvas ao longo do corte, comparativo a uma faca de chefe normal, que tem os dois gumes e os cortes são sempre direitos. Portanto, aqui existe mais precisão. Portanto, quem quiser fazer boa comida japonesa tem obrigatoriamente ter uma faca dessas, não é? Convém. Muito bem. Como é que se afia? Normalmente? Sim, pedra, portanto, a forma de afiar depois é uma forma normal, como todas as facas. É importante as facas estarem afiadas. Muito bem. Continuamos então a nossa conversa também aqui com o chefe Carlos, voltando um pouco à situação das Olimpíadas portuguesas. No seu caso e no caso aqui do chefe Miguel, tem ideia de quanto é que já investiram na vossa própria formação para representar o país? Portanto, o nosso tempo foi, já foram muitos anos em participação, portanto, do tempo que é precioso também, mas também o outro lado que é o lado de ganhar, portanto, é o lado que ganhamos experiência, ganhamos visão, ganhamos mundo, portanto, esse lado também valeu a pena, portanto, estar em contacto com muitos países, muitas vezes estão 80 países em competição, portanto, em várias áreas, portanto, estamos sempre a ver coisas novas a acontecer e também testar, é um pouco, ontem estava a conversa com o Miguel, portanto, aquela cultura japonesa da perfeição, de sempre a vida inteira a treinar a perfeição, portanto, quando se compete, é isso que se faz, é treinar a perfeição diariamente, é assim que se evolui, portanto, na cozinha. E ontem falávamos um pouco sobre isto, é interessante, que temos isto em comum, que é nunca estar satisfeito, portanto, achamos sempre que conseguimos fazer melhor e conseguimos, é preciso trabalhar bastante. Esse é o investimento que vamos fazer nas equipes, é isso mesmo. Olha, ele é sempre assim, já que o conhece, eu sou há mais tempo, ele é sempre assim calmo. Sim. Até na cozinha é assim Sim. calmo. Isto é a perfeição da comida japonesa. Também obriga a ter esta calma. Temos que ter. Muitas vezes as equipas, as pessoas complementam-se, não é? Eu conheço pessoas que são bastante expressivas e são artistas, não é? Mas depois esquecem, se calhar, ao lado da arrumação. Conheço outras pessoas que mantêm a calma, mesmo exatamente como eu, mantenho bastante calma no trabalho, mas é por fora, porque por dentro às vezes estou em fogo ou estou em stress. Ainda hoje falávamos os dois que era a nossa lista de trabalho para ter pronto amanhã o menu, nós dizíamos um para o outro, nós temos a X de horas ter isto pronto, se não tivermos, não dormimos. Portanto, é um stress controlado, é um stress que com a idade também vamos ganhando, portanto. Mas o Miguel também é isto, portanto... Pois eu vejo aqui uma paz de espírito, uma paz de alma. É como não se se estivesse irrita sozinho nunca, em casa. Miguel. É raro. É raro. Tento irritar-me o mínimo possível. Na sua cozinha também é sempre assim, com os seus colaboradores? Essa calma? Isso depende dos momentos. Isso, portanto, na parte, quando nós estamos na parte do serviço, às vezes também é difícil manter a calma. Mas eu continuo a dizer, para resolver problemas numa cozinha, não é envolver no problema, é sair do problema, portanto, é afastar. Eu aprendi isso com um chefe que me dizia, dá 2 passos atrás, analisa o teu problema de fora e depois começa portanto, a dar ordens. Exato. Estar dentro do problema não ajuda. Às vezes temos que dar 2 passos atrás, respirar e arranjar soluções, que são soluções que têm que se arranjar em minutos, não é
pensar amanhã volto e resolvo o problema. Não, nós não temos, é minutos. Eu tenho de agradecer mais uma vez o facto de tanto do chefe Carlos como do chefe Miguel estarem hoje aqui no programa, porque é como eles dizem, vejam só que delícia, que bem apresentado. Amanhã, depois e também no domingo, têm 3 noites gastronómicas japonesas e, portanto, há muito trabalho a fazer e mesmo assim acederam ao nosso convite de vir cá mostrar-nos este, diga-me o nome, chefe. New Style Sashimi a um Suzukuri de lírio. Muito bem. Agora, o chefe trouxe para Portugal o conceito do ramen. Não é nada de novo no Japão, porque, enfim, já é um prato muito típico no Japão, asiático, creio eu, não é? Sim, asiático. Em que é que consiste o ramen? E, outra pergunta, amanhã também haverá ramen no menu? Vamos lá ver. O que é ramen, afinal? Ramen é um prato de noodles, massa, que tem caldo e é um prato que tem de origem chinesa, que é um prato muito comum na cozinha asiática e que os países acabaram por retratar este prato que é tão comum. Os japoneses, ou a versão que é mais conhecida é a versão japonesa, porque adaptaram a faceta da cultura japonesa a tentar melhorar tudo, e então o ramen tem hoje um resultado que é extremamente interessante, o ramen japonês, e que realmente está em força em todo o mundo. Hoje em dia, já no nosso país e na Europa, já o consumo do ramen já é bastante elevado. Diria que está num caminho possível de se equiparar ao sushi daqui a uns anos. Ah, é? Sim. Digamos que está na moda, é isso? Está a ficar na moda, sim. É street food? É street food japonesa ou asiática. É? E nós podemos fazer ramen na nossa casa? Podemos fazer ramen em nossa casa. É, porque eu isto certamente não conseguiria fazer, que sou incapaz de cortar, de fatiar tão fininho. Agora, ramen se calhar consigo, não consigo, chefe. Nós temos um prato que não anda muito longe de um ramen, que então. é a canja. Portanto, a canja de galinha, sim. No fundo, é fazer um caldo, não é? O caldo de galinha, ou o caldo de porco, ou o caldo de carne de vaca são os mais comuns. Portanto, faz-se um caldo, não se tempera o caldo e retira-se toda a gordura do caldo. Portanto, ficamos com uma água límpida e muito aromatizada. E depois faz-se, sim, gorduras à parte e faz-se também os molhos de tempero. Portanto, são molhos que têm um nível de concentração de sal e que depois, no fim ou na finalização do prato, nós colocamos a quantidade de sal desejada, que é para ganhar sabor ao caldo, e a quantidade de gordura que também pretendemos ter. Tendo essas gorduras, podem ter caminhos como a malagueta, serem picantes, o alho francês, portanto, nós conseguimos dar vários tipos de aromatizações. E depois, noodles. Os noodles depois também têm uma vertente forte. Chefe Miguel, há diferença entre as determinações massa chinesa e noodles, ou é a mesma coisa? Não, são diferentes. Então? Os noodles japoneses ou chineses têm particularidades diferentes. Aliás, depois existem até subfamílias, mas as particularidades é que os chineses trabalham com uma massa que tem uma força muito grande de glúten, portanto, eles quando estendem a massa vão dobrando a massa várias vezes e conseguem conquistar os noodles pela quantidade de vezes que eles dobram, portanto, tem uma elasticidade muito grande. Enquanto a massa japonesa é muito mais rija, mais seca e não estica tanto. Portanto, os noodles são muito mais fortes, comparativamente, sim. E aquela massinha de arroz, não sei, aquela mais transparentezinha, isso é chinês ou japonês? Todos eles usam, mas eu diria que a origem seja mais da Tailândia ou da cozinha tailandesa. Muito bem. De arroz. Estamos no final da nossa conversa, mas teremos de voltar então aqui para satisfazer a curiosidade dos nossos telespectadores, voltar então aqui e peço que me falem do resto do menu, o que é que, portanto, já falámos que abre com chawan mushi lapas. Sim. E depois? Então aqui só fazer aqui uma explicação sobre o menu. Nós trazemos e tentamos trazer realmente produtos nossos. O primeiro é o tal pudim salgado, o segundo é este prato que nós temos aqui apresentado. Os nigiris é tal bolinha de arroz com o peixe por cima. Sim. Como o sushi é arroz avinagrado, todas as peças que levam arroz são sushi. As que não levam arroz são os cortes de peixe, são sashimi. São famílias que se interligam na mesma especialidade, mas são áreas diferentes. Portanto, o nigiri é sushi, são bolinhas de arroz onde nós fazemos uma seleção do peixe que tínhamos disponível, que vai ser à base de cavala, lírio, pargo, camarão
e falta-me um quinto, Atum. que é o atum, exatamente. Depois, os guncans, o prato seguinte é os guncans e o sashimi. O sashimi, portanto, vai ser um sashimi de atum fatiado que vai ser curado em molho de soja. Portanto, ele está ligeiramente marinado, não está totalmente cru. E os guncans são umas bolinhas de arroz também, com o peixe à volta. Gunkan. Gunkan. Ok. E tem o peixe à volta, com uns temperos específicos também. A Akata Ramen vai ser aqui uma versão de ramen. Ramen, que é a tal sopa que estávamos aqui a explicar. E depois a sopa, caldo. Caldo com massa, sim, que vai ser à base de porco e de barriga de leitão. E depois o Afu Parfait Matcha vai ser uma seleção de frutas, vai levar gelatinas, vai levar gelados de sésamo e de matcha. O que é matcha, chefe? É chá verde. Ah, chá verde. Chá Muito verde. bem. Chá Agora verde em está na pó. hora, enfim, do meu delírio, não é? Porque vou provar este magnífico, não é todos os dias que se prova estas iguarias de um bicampeão mundial de comida japonesa. Tenho uma última pergunta a lhe fazer, chefe. Você que é tão conhecedor da comida japonesa, pergunto-lhe, então, mas os japoneses só comem peixe? Comem muita coisa. A gastronomia e a É muito cozinha rica, japonesa mas é muito depois rica. pensamos que é sempre na base disto, mas não é. Sim, eu acho que o que descreve mais rapidamente é a sazonalidade dos produtos. Trabalham muito a sazonalidade dos produtos, as técnicas são todas que nós conhecemos, os grelhados, os fritos, os cozidos a vapores e por aí fora, mas eles tentam reduzir ao máximo a utilização de gorduras, trabalham muito com a sazonalidade dos produtos, que acaba por ser uma cozinha bastante saudável. Sabe que o aroma que me está aqui a chegar toda da soja, e penso que é lima, não é? Foi de lima Lima, ao sim. limão. Epá, está uma coisa encantadora. Permita-me, mas eu tenho mesmo de provar isto. Vai ser o momento da verdade. Ai, o momento da verdade. Isto vai ser o melhor momento do dia, acredite, acredite. Há uma técnica para pegar nos pauzinhos? Sim. Como é? Nós dizemos pauzinhos, mas tem outro nome. Como é que é? Hashi. Hashi. Basicamente é pegarmos nos pauzinhos com a mão, deixando o indicador solto. Sim. Que Então é eu para depois pego pegar num torto. segundo pauzinho. Sim. Portanto, este dedo vai ficar a intervalar os dois paus. Sim. E basicamente só este pauzinho, o último que nós seguramos, é que trabalha. O de baixo fica estático. Isso. Perfeito. Sim, mas eu não faço bem assim como o chefe. Treino. Bom, vamos... Se agora molhar no molho. Espera. Agora torci-o todo. E isto não é alergénico, não tem alergénicos, A nada soja disso? tem alergénico. É, A nem soja todas tem as pessoas alergénico. podem comer, não é Não. verdade? Portanto, Não, tem chefe. resíduos de glúten. Fala mais um bocadinho para comer mais um, está bem? Mas que maravilha. Que E peixe é o caldo. este? Este é o lírio, o charuteiro. Lírio é charuteiro aqui, não é? Sim. Portanto, é aromatizado, depois com a gordura. E o corte é fininho, que é exatamente para conseguir recolher os molhos que estão de tempero e para ser uma peça de sashimi bem composta. E isto é um prato que tem de ser confeccionado e consumido. Não pode ser... Não pode esperar muito tempo, pois não, perde a sua frescura, Sim. não é? Oxida. O peixe cru oxida muito rapidamente e altera os aromas. É exato, porque depois pode ter também os cítricos que cozem, Cozem. não é? Chefe Carlos, muito obrigada. Obrigado nós. Chefe Miguel, foi um grande prazer conhecê-lo, muito Muito obrigado. obrigada e volte mais vezes à Madeira, está bem? Muito obrigado pelo Muito convite. obrigada. Obrigada.